Eu estou publicando neste domingo, estou falando com vocês neste domingo aqui. Hoje é dia 20 de julho. Tempo bom em Porto Alegre, muito bom em Porto Alegre. Sol, temperatura agradável, 18 graus. Bom, eu estou publicando neste domingo no meu blog polibiobraga.com.br. Vão ali no blog, no Google, na barra lá de endereço, coloca ali www.polibiobraga.com.br. Eu estou publicando ali, nesse domingo, um vídeo que até me surpreendeu aí. É um pronunciamento curto e direto de uma das mais importantes lideranças empresariais aqui do Rio Grande do Sul. Os empresários estão tendo muita cautela ao falar. Mas o presidente da FEComércio aqui do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon, claro que está tendo cuidado, é uma linguagem, mas ele vai direto ao ponto. E ao contrário das abobrinhas isentonas da maioria dos líderes empresariais, aí, principalmente de São Paulo, e das abobrinhas que tem produzido aqui o governador do Rio Grande do Sul, o líder dos isentões, Eduardo Leite, eterno candidato a presidente, Luiz Carlos Bon vai direto ao ponto. O vídeo está no meu blog ali, polibiobraga.com.br. Vale a pena ver, sabe? Vão lá, vão lá. É curto e direto. O líder empresarial, ele coloca a questão, como eu já venho colocando aqui, nos dois pontos centrais do entreveiro que ocorre entre os Estados Unidos e o Brasil. Primeiro, o econômico, sendo a parte mais visível da guerra comercial, relativamente à imposição da super tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que os americanos importam do Brasil, que começará a vigorar no dia 1º de agosto, daqui a alguns dias. Então, essa é a parte econômica. E segundo, e que se inscreve, né, essa parte econômica aí dentro de uma nova política, digamos assim, uma geopolítica, uma nova posição geopolítica que o Trump quer para os Estados Unidos, né? E segundo, é questão política propriamente dita. No caso das denúncias recorrentes que o governo americano vem fazendo em relação à falta de liberdade de expressão no Brasil, ao combate à liberdade de expressão no Brasil, com ênfase na perseguição da oposição aí, com ênfase ainda maior em relação ao que vem acontecendo aí, essas perseguições ao presidente Bolsonaro. Bom, esse líder empresarial gaúcho, ele diz com todas as letras que o Supremo agravou todo esse imbróglio aí ao afrontar a liberdade do ex-presidente Bolsonaro. Não é todo mundo que está tendo coragem de dizer isso, não, hein? E é verdade. Verdade, nessas alturas do jogo aí fica complicado falar a verdade, mas é assim. Ao fim e ao cabo, Luiz Carlos Bon avisa que não dá para depender do governo Lula para encontrar alternativas a esse entreveiro aí, porque o Lula não quer fazer isso aí. Ele quer cumprir a agenda dele, neocomunista, né? Bom, o líder empresarial gaúcho ele conclui o vídeo, vamos lá, está no meu blog, bradando liberdade e desenvolvimento. É o resumo da ópera, né? Liberdade e desenvolvimento, diz o presidente da FEComércio ao final e ao cabo do seu vídeo. Bom, ao defender, ele também defende a descentralização das negociações com os Estados Unidos. Claro, é uma conclusão lógica que ele chega dizendo que o governo do Lula não quer resolver isso aí, né? Ou seja, não quer negociar para valer. Bom, quando diz isso, o Bon, ele se refere ao fato de que só no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a supertarifa de Trump causará perdas de 2 bilhões apenas esse ano para o PIB do Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil como um todo, é o maior mercado para a indústria aqui do Estado. O Brasil está bem, a indústria sim é o principal mercado. Bom, e a questão política? Bem, o governo Lula e o seu consorciado supremo estavam pagando para ver e vir uma parte do que verão. Verão. Eu me refiro à inédita cassação dos vistos de uma dúzia dos ministros do Supremo, quase todos, 7 deles. Só ficaram de fora aí o Cássio Nunes Matos, o André Mendonça e o Luiz Fux. Entre esses 7 aí, é claro que o campeão é o Alexandre de Moraes, que é o único, inclusive, citado aí pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos, né? O Departamento de Estado não costuma citar nomes em casos de cassação de vistos de passaporte, mas citou o do Moraes e da família dele. Bom, Moraes,
seus companheiros do Supremo e seus familiares nunca mais poderão visitar os Estados Unidos. Ou pelo menos enquanto o Trump for presidente, ou eleger os seus sucessores. Então acho que vai ter muito tempo ainda aí que eles vão ficar sem passaporte, sem visitar os Estados Unidos. Não vão poder mais ir para a Disneyland, hein? Bom, esses ministros supremos é uma vergonha das vergonhas, hein? Porque ele está numa lista aí de ditadores, tiranos do tipo Daniel Ortega, da Nicarágua, Maduro, o ditador da Coreia do Norte, o ditador da Rússia, uma companhia, hein? E essa cassação de vistos aí de autoridades de primeiro escalão da República aí é inédita na história das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Inédita. É um vexame também para todos eles, hein? Todos eles. É um baita de um vexame. Inclusive para o presidente da corte, o Luiz Barroso, que costumava visitar universidades como Harvard e frequentar confescotes da Lida em Nova York. Aliás, o Barroso foi o único que abriu a boca sobre as sanções ao dizer que ainda resta Paris, como se fosse um personagem de Casablanca, né? Sim, talvez ainda resta Paris, mas até quando? Porque vem mais coisa por aí, não vai ficar nisso aí só da sanção, da cassação dos vistos, não. E a oposição, como é que está aí? As lideranças do Partido Liberal, o Partido Bolsonaro, e os oposicionistas em geral, que usam as redes sociais, estão convencidos de que o único modo de respaldar a ajuda americana pelas liberdades, eu também acho isso, é ir para as ruas. Já tem gente indo para as ruas. E com isso incorpora os parlamentares federais para que contenham o Supremo e anistiem os presos políticos, inclusive Bolsonaro. O governo dos Estados Unidos está fazendo a sua parte, ao colocar o selo da ditadura, ao sancionar a cúpula do Judiciário do Brasil. Na semana que começará amanhã, o governo dos Estados Unidos irá mais fundo. Está anunciando isso. Desta vez, ao aplicar sanções previstas pela lei Magnitsky sobre os 7 ministros do Supremo, o que vai criar para todos eles embaraços ainda mais vexatórios em toda a América do Norte, na Europa e na Ásia, no mundo civilizado, democrático. Que não é pouco, hein? Caso aplique a lei, essa Magnitsky, o que será bem provável que aconteça na semana que começa amanhã, Moraes sofrerá sanções, inclusive econômicas, severas. Na prática, o ministro perderá, ele e os companheiros dele, cartões de crédito emitidos por bancos americanos, não poderá mais ter acesso a pagamentos por Google Pay e Apple Pay, ficarão bloqueados, além de que ficará, eles todos, monitorados por empresas americanas como o Google para garantir que eles não contornarão as sanções. Segundo a legislação americana, empresas e cidadãos americanos serão impedidos de negociar com esses 7 ministros aí. Os ativos financeiros e imobiliários desses 7 ministros de Moraes nos Estados Unidos serão confiscados. Em caso de violações, o ministro ou os ministros poderão ser processados pelas autoridades americanas, inclusive com a decretação de ordem de prisão internacional. Vem mais coisa pela frente, inclusive nas relações de Estado para Estado, que inclui acordos militares em vigência. Senhores, o cancelamento de visto também é bom que vocês fiquem sabendo, atinge, segundo se sabe, aí, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E mais gente, mas não há confirmação ainda sobre isso. A confirmação exatamente é sobre os 7 ministros do Supremo. Até porque eles mesmos já estão falando sobre isso aí. Não muito, né? Então, quietinho ali. O próprio Alexandre de Moraes. Nunca viu Alexandre de Moraes ficar tão calado. Mas está calado, né? Como diziam os romanos de antigamente, Roma locuta est, ou seja, Washington locuta est, né? Washington falou. Nós falaremos